Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui para este novo encontro com vocês. Bom, eu sei que eu falhei na semana passada e não fiz nenhum vídeo, né? Mas não me queiram mal por isso, né? Primeiro, eu estava na semana de fechamento do meu ensaio mensal para o rascunho. E o texto deste mês deu um pouquinho mais de trabalho. Porque falar de um livro do qual nós gostamos, né, é prazeroso. E exatamente por isso é mais fácil de escrever. Agora, falar de um livro ruim, bom, aí é uma trabalheira, né? E uma trabalheira dupla, né? Quer dizer, você tem de ler algo até o fim, algo em que você só encontra defeitos, né? E depois passar dias escrevendo sobre o livro para mostrar aos leitores os problemas que eles vão encontrar e, principalmente, por que os problemas são problemas. Bom, mas enfim, eu sempre supero essas questões, ainda que elas me deixem aí de mau humor, né? Bom, além disso, a minha biblioteca estava uma bagunça, né? Porque vocês sabem que nós estamos aqui reorganizando e limpando os livros. Mas agora acho que chegamos aí nos dias finais e mais uma semana e tudo volta ao normal, né, se Deus quiser. Bom, mas eu pensava hoje nessa questão do meu trabalho como crítico literário, né? E eu pensava nesses anos todos, analisando livros para o Jornal Rascunho e para outras publicações, né? E vocês vejam, só para o Rascunho eu escrevo desde 2006, né? E claro que um trabalho assim de dedicação à literatura, à vida intelectual, exige de nós uma grande disciplina. Inclusive porque no Brasil é impossível viver apenas da crítica literária. O que significa que eu preciso estar sempre adicionando novas tarefas, né? Assumindo novos trabalhos no meu dia a dia. Porque, é claro, as contas não param de chegar. Então, a minha maior luta, ou a parte mais difícil dos meus esforços diários, é recriar a ordem que, digamos, me protege da vida comum. Vejam que o intelectual ele não deve buscar uma forma de isolamento. Inclusive, eu falava sobre isso com vocês no vídeo do Jean Guiton. Mas nós precisamos obedecer a uma organização da vida. Uma organização que, inserida no cotidiano, ela vai nos libertar exatamente das pressões do cotidiano. Ou seja, vai nos libertar das falsas preocupações, das falsas urgências, né? E não vai nos afastar dos pensamentos, né? Daquilo que realmente é essencial. Acontece que essa forma de vida, ela precisa ser reconstruída a cada dia, porque nós sempre temos problemas novos para resolver. Quer dizer, surgem tarefas que não têm nada a ver com os nossos estudos, mas que precisam ser cumpridas, precisam ser atendidas. Então, nós estamos sempre, como diz o John Keats, né, naquele poema Endymion, nós, a cada manhã, precisamos tecer um liame floral que nos vincule à terra. Um vínculo ao que é essencial, né? Apesar do desespero, né? da falta de naturezas nobres, apesar dos dias escuros e dos caminhos malsãos, é o que ele diz. Apesar de tudo isso, nós precisamos estar abertos para a nossa busca. Então, organizar o nosso cotidiano para uma vida de estudos significa, antes de tudo,
reconstruir uma nova forma de olhar a vida, né? De organizar os elementos que compõem o nosso dia a dia. Para quê? Para que a gente conceda a cada um desses elementos a sua verdadeira importância, a sua real importância. E nós precisamos fazer isso por quê? Porque sob a aparência do que precisa ser feito, sob a aparência dos nossos deveres, está o vínculo que realmente importa, que é a nossa ligação com o que é atemporal, com o que está além do tempo. E é exatamente isso que vai permanecer para além da nossa morte. Então, a criação de uma ordem particular, uma ordem pessoal, nossa, dentro da desordem, é o primeiro passo para conceder às coisas o seu verdadeiro peso, a sua real importância. Ou seja, sem essa ordem dentro da desordem, nós nunca conseguimos estudar, escrever, né, produzir algo duradouro. É o que diz o Saul Bellow, que foi um grande romancista norte-americano. Né? Quer dizer, o que ele dizia? Ele dizia que a arte, né, tem a ver com a conquista da quietude no meio do caos. Né? E ele completava dizendo que era a mesma quietude da oração, da prece, a mesma quietude que pode ser encontrada no olho do ciclone. E que essa quietude, ela poderia ser definida como um exercício de manter a atenção em meio à distração. Essa visão do Saul Bellow está profundamente ligada à forma como ele via o próprio ato de escrever. Quer dizer, escrever para ele, escrever um romance, era criar uma espécie de abrigo temporário. É o que ele dizia. Uma choupana onde o espírito busca proteção. E ele completava, né, dizendo que um romance se equilibra entre algumas poucas impressões autênticas e a multidão de impressões falsas que mascaram aquilo que nós chamamos de vida. Mas para criar essa ordem, criar essa quietude, nós temos de começar pelo nosso próprio espírito. Não é fácil criar uma nova ordem para a nossa vida. Eu mesmo me sinto muitas vezes, né, a um passo de alcançar essa ordem. Mas muitas vezes parece que eu estou a um passo de não conseguir. Mas com o passar dos anos, eu descobri que não se trata de ser rígido, de ser inflexível diante da vida, né? Mas se trata de ter uma atenção constante. Porque a loucura do mundo, ela está sempre tentando nos seduzir, nos hipnotizar. Né? Então, no dia a dia, mesmo que os nossos esforços pareçam não dar resultado, né, nós precisamos insistir. Até que, de repente, quando a gente menos espera, né, nós percebemos que estamos conseguindo nos desprender das coisas supérfluas. Né? Nós reencontramos as nossas intuições. E então conseguimos estudar, conseguimos escrever, e o nosso trabalho flui. Né? É um exercício diário de paciência. Mas é um exercício comandado pela esperança. Um exercício que recusa a vida aí decadente da nossa civilização, né? Cheia de barulho, de informações desconexas, inúteis, né? Desse palavrório todo. E, mesmo quando nós não conseguimos ver os resultados da nossa vida intelectual, do nosso estudo, mesmo nesses momentos, a gente não pode desistir. Tem uma frase da Simone Weil que eu sempre me lembro. Se há um verdadeiro desejo,
E se o objeto desse desejo é verdadeiramente a luz, o desejo de luz produz luz. Esse pensamento da Simone Weil me ajuda sempre a perseverar, a buscar sempre o que é duradouro, o que é transcendente, o que é essencial. Então vejam que a vida de estudos, ela também pede uma rotina, uma disciplina. É um tipo especial de dedicação, né, que faz com que a gente cumpra dia a dia as mesmas tarefas, as mesmas etapas das mesmas tarefas. E é exatamente assim que acontece com grande parte das profissões, não é mesmo? O Conrad, né, o Joseph Conrad, fala sobre esse amor à rotina na sua autobiografia, O Espelho do Mar, né, que é este livro aqui, publicado pela editora Iluminuras. E eu acho que há pelo menos um exemplar deste livro na minha livraria. E neste livro ele recorda, na primeira parte, a sua vida na Marinha Mercante Inglesa. Então ele vai falar sobre a vida num navio, né? Mas numa época em que os marinheiros, os oficiais, muitas vezes passavam um ano inteiro viajando. Né? Mas ele diz que, apesar dos problemas, a rotina do navio é um grande remédio, né, para os marinheiros ou para os oficiais que embarcam aí cheios de problemas, né, pensando só no quanto eles vão ter de ficar longe das suas famílias, muitas vezes deixando em terra um filho doente, e também toda aquela série de preocupações que fazem parte da vida. O Conrad diz que a rotina, ela traz saúde, paz e a satisfação do curso percorrido, porque cada dia na vida do navio parece fechar um ciclo, diz ele, dentro do amplo anel do horizonte marinho. Então ele diz que é possível extrair certa dignidade dessa majestosa monotonia do mar. E ele conclui com uma frase emblemática. Ele diz que quem ama o mar ama também a rotina do navio. Ou seja, pensando na minha vida, se eu amo a literatura, bom, então eu também devo amar a rotina que a literatura me pede. Ou seja, a vida intelectual, a vida do escritor, ela exige que você aceite também esse feitiço da monotonia. Na verdade, que você viva a dignidade que a monotonia oferece. Desse apego à monotonia é que nascem não só a saúde, a paz, a satisfação do curso percorrido, como diz o Conrad, né? Mas nascem também os nossos textos, né? Os nossos livros, a obra do intelectual. Então, preso à rotina, o escritor avança numa espécie de efeito mágico, né? Consciente daquilo que escreve e, ao mesmo tempo, acumulando no grande silêncio da sua vida toda a sua produção. Na verdade, se a gente prestar atenção, o cotidiano só é igual ou repetitivo na aparência. Porque é dessa monotonia, dessa ordem dentro da desordem, que estão sempre surgindo novas ideias, novos escritos. Então, eu espero que vocês também encontrem, né, o prazer da rotina, né, aquela quietude no meio do caos. É isso, meus caros. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até a próxima semana e tudo de bom para vocês.